Nessa aula, vamos estudar os direitos reais de aquisição. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes a respeito de cada um dos direitos reais de aquisição. Dentre os direitos reais sobre coisas alheias, assoma-se um terceiro grupo, além dos direitos reais de uso e fruição e dos direitos reais de garantia. São os direitos reais de aquisição, que conferem ao seu titular a faculdade de adquirir uma coisa alheia. Em nosso direito encontram-se pelo menos 4: a promessa irretratável de compra e venda de imóvel, a retrovenda, o direito de remancipação do devedor fiduciante e o direito de preferência do condômino, do enfiteuta, do superficiário, do vendedor, do locatário, do direito da construção base na laje. Todos são direitos reais de aquisição por terem as características de direitos reais, oponibilidade erga omnes e sequela. São verdadeiros direitos reais, embora, salvo pelo direito do promitente comprador de imóvel, não constem no rol do artigo 1225 do Código Civil. Vamos começar exatamente pela promessa irretratável de compra e venda de imóvel. Nós já estudamos na teoria geral dos contratos o contrato preliminar ou promissório. Espécie sua é a promessa de compra e venda de imóvel, a qual, verificados alguns pressupostos, gera a favor do promitente comprador o direito real de adquirir o imóvel objeto do contrato. Em poucas palavras, se duas pessoas celebram um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, preenchidos os requisitos legais, o promitente comprador terá direito real de aquisição referentemente ao imóvel. Isso equivale a dizer que, se o promitente vendedor desistir na hora de assinar a escritura pública de compra e venda, que nada mais é que o contrato definitivo de compra e venda, o promitente comprador poderá requerer ao juiz a outorga da escritura com a consequente adjudicação do imóvel. A adjudicação, como nós já vimos, é a aquisição da propriedade por ato judicial. Para que o promitente comprador tenha esse direito, são essenciais alguns requisitos. Assim, o contrato promissório não poderá conter cláusula de arrependimento. Deve ter sido assinado pelo promitente vendedor e seu cônjuge e tem que ter sido registrado no cartório de imóveis, averbado rigorosamente. Verificadas essas condições, instituído estará o direito real de aquisição. Mas e se o contrato preliminar não estiver averbado? Mesmo assim, o promitente comprador terá direito de adjudicar o imóvel executando o contrato promissório, só que esse direito será creditício, não sendo oponível erga omnes. Não consistirá em direito real de aquisição, não sendo válido contra terceiros de boa-fé. Outro instituto que entendemos ser um direito real de aquisição é a retrovenda. É um direito real impróprio, uma vez que, como tal, não é considerado expressamente pela lei. Além disso, nenhum autor a ela faz alusão como direito real. Tudo isso sem sentido, a nosso ver, visto que a retrovenda tem todas as características de um verdadeiro direito real. A retrovenda é uma cláusula especial que pode figurar no contrato de compra e venda de imóvel, conferindo ao vendedor o direito de readquirir o imóvel, desde que restitua ao comprador o preço mais as despesas. Uma vez registrado no cartório de imóveis, o contrato com a cláusula de retrovenda gera para o vendedor direito real de aquisição oponível erga omnes. Outra não pode ser a interpretação do artigo 507 do Código Civil. O direito de retrato poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Em outras palavras, se o comprador revender o imóvel, quem adquira terá que respeitar a cláusula de retrato ou retrovenda.
em que pese o fato de a lei não atribuir à retrovenda o caráter específico de direito real, vemos que nela estão presentes todas as características necessárias para que seja como tal considerada. É, quando nada, contrato com eficácia real. Outro direito real de aquisição, ou melhor, de reaquisição, é o direito de reemancipação do devedor fiduciante. Na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante é titular de verdadeiro direito real de aquisição, melhor dizendo, de reaquisição ou reemancipação sobre o bem alienado, uma vez que pague a dívida ao credor fiduciário. É um direito real oponível erga omnes, dotado de sequela. Se o credor falir, por exemplo, e o bem for transferido a um de seus credores, paga a dívida a este credor, terá ele que reemancipar o bem como se fosse o credor original. Embora o direito de reemancipação do devedor fiduciante opere de pleno direito, isto é, embora não seja necessário qualquer ato do devedor ou do credor para que ocorra, é verdadeiro direito real. Por fim, vem o grupo dos direitos de preferência. Direito de preferência do locatário, do condômino, do superficiário, do enfiteuta, do ocupante de imóvel da União e do proprietário da propriedade base na laje. Já falamos a seu tempo do direito de preferência do locatário de imóvel urbano ou rural, do condômino, do superficiário, do ocupante de imóvel da União, do enfiteuta, do proprietário da construção base na laje. Se o bem objeto desses direitos for vendido ou cedido a terceiro, o locatário, o condômino, etc., terão direito de preferência tanto por tanto, ou seja, pelo preço pedido. Caso não lhe seja oferecido o bem antes de se o oferecer a terceiros, poderão desfazer o negócio no prazo legal. Esse direito de desfazer a venda depositando o preço ocorre exatamente em virtude da sequela da oponibilidade erga omnes. É a lei que confere a essas pessoas o direito de preferência. Assim, ao locatário de imóvel urbano, artigos 27 e seguintes da Lei 8.245 de 91, ao locatário de um imóvel rural, artigo 92 do Estatuto da Terra, ao condômino, artigo 1322 do Código Civil, ao superficiário, artigo 1373 do Código Civil, etc. Em nenhuma dessas hipóteses haverá necessidade de registro para que se tenha o direito de preferência, a não ser no caso da locação de imóveis urbanos, em que a Lei 8.245 de 91 exige o registro do contrato no cartório de imóveis para que o locatário possa exercer seu direito contra terceiro, caso seja preterido em sua preferência. De todo modo, neste caso, não havendo registro, o contrato não gerará direito real, mas haverá direito à indenização do locatário contra o locador. Assim, se, por exemplo, o contrato de locação não for registrado e o locador vender o imóvel sem oferecê-lo antes ao locatário, este, ou seja, o locatário, nada poderá fazer contra o comprador, mas terá direito de exigir perdas e danos do locador. O mesmo se diga dos imóveis rurais, uma vez que o arrendamento rural só vai gerar direito oponível erga omnes, essencial para a configuração de qualquer direito real, se o contrato for averbado no registro imobiliário. Acrescente-se por oportuno que o mesmo direito de preferência que assiste ao superficiário e ao enfiteuta assistirá ao proprietário caso o superficiário ou o enfiteuta se decidam a ceder onerosamente o seu direito de superfície ou de enfiteuse. Quanto ao ocupante de imóvel da União, é a Lei 9.636 de 98 que cuida do assunto. Segundo o parágrafo 1º do artigo 29 dessa lei, no caso de venda do imóvel, o ocupante de boa-fé de áreas da União para fins de moradia não abrangidos pelo disposto no inciso 1º
do parágrafo 6º do artigo 18 desta mesma lei, poderão ter preferência na aquisição dos imóveis por eles ocupados nas mesmas condições oferecidas pelo vencedor da licitação, observada a legislação urbanística local e outras disposições legais pertinentes. Aqui, imóveis se refere o inciso 1º do parágrafo 6º do artigo 18 da Lei 9.636 de 98. Segundo o artigo 18, a critério do Poder Executivo, poderão ser cedidos gratuitamente ou em condições especiais imóveis da União a estados, ao Distrito Federal, a municípios e a entidades sem fins lucrativos das áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde, ainda a pessoas físicas ou jurídicas, tratando-se de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional. Ainda segundo o parágrafo 6º, a seção referida fica dispensada de licitação se relativa a bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas de provisão habitacional ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. De acordo com o parágrafo 2º deste artigo 29, a preferência de que trata o parágrafo 1º aplica-se somente aos imóveis ocupados até 27/4/2006, exigindo-se que o ocupante esteja regularmente inscrito e em dia com suas obrigações para com a Secretaria do Patrimônio da União e que ocupe continuamente o imóvel até a data da publicação do edital de licitação. O direito de preferência, mesmo sendo conferido por lei a favor das pessoas a que nos referimos ainda há pouco, é verdadeiro direito real de aquisição, caracterizado pela sequela e pela oponibilidade erga omnes, ou seja, pela eficácia perante terceiros. É isso aí. Ficamos por aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa.